O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medido com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, onde quer que você esteja, pare um pouquinho agora, se coloque numa postura de quem escuta o que a palavra de Deus quer nos dizer. Porque muitas vezes quando nós ouvimos isso de Jesus no Evangelho, não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. Muitas vezes nós podemos dizer que a palavra de Deus é muito dura, é muito difícil. Como é que eu posso até não julgar abertamente, falar, mas fulano de tal é assim, assado, você viu isso, aquilo outro, mas no meu coração eu julgo muitas vezes. Eu olho para a pessoa e posso até dizer, mas veja o que aquela pessoa está fazendo. Eu posso não dizer, mas o meu coração grita muitas vezes. Então, ao ouvirmos Jesus dizendo isso no Evangelho, nós podemos dizer, mas isso é muito difícil. Principalmente quando nós temos as nossas convicções, quando nós temos o nosso jeito, quando nós temos o nosso temperamento, coisas que não vão mudar na nossa natureza, por exemplo, principalmente aqueles que têm temperamentos fortes e que olha muitas vezes o limite, o erro do outro e vai e julga, pode até morder a língua, vamos dizer assim, para não falar, mas julga dentro. Dentro está um turbilhão. Então, quando nós ouvimos Jesus dizendo isso, é algo muito difícil de dizer, de seguir, porque Jesus, como é que o Senhor é tão duro assim? O Senhor se encarnou para nos entender. O Senhor veio a estar conosco. O Senhor é o Deus conosco para nos entender. Como é que nós agora ouvimos da tua boca dizer, não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento que julgardes? Porém, o grande problema não é nós ouvirmos a palavra de Deus, mas é nós não entendermos a palavra de Deus. Quando Jesus diz isso, Ele está agindo com toda a sua misericórdia. Quando Jesus nos ensina, nos exorta, quando Jesus, como um pai, como uma mãe, inclusive muitas vezes fala firme com os seus filhos, é por misericórdia, é por amor, é porque o Senhor não quer nos perder, é porque o Senhor não quer que nós entremos num caminho errante, não. Por isso que vai dizer, colocando como um exemplo Jesus, porque você olha o cisco do olho do outro e não vê a trave que está no seu.
Esses dias, acho que foi ano passado, não sei quando, que fizeram até um cardzinho por aí afora, de um homem com uma tora no olho, querendo tirar o cisco do outro. Então não é uma dureza na palavra de Deus, não é uma dureza na palavra de Jesus, mas é um ato de misericórdia, porque se nós sermos fundamentalistas e ficarmos somente com o primeiro versículo, não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, nós vamos dizer, sim Senhor, mas que palavra dura, assim é muito difícil te seguir. Pensemos, quando Jesus no capítulo 6 de São João, vai ser criticado e muitos vão chegar para ele e dizer, mas essa palavra é dura demais. E aí Jesus, com toda a sua liberdade, vai dizer, vós quereis ir embora? Vá. Vai dizer para os apóstolos, quereis ir também? E aí os apóstolos vão lá, representados por São Pedro, e aí Pedro vai lá e diz, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então até mesmo quando nós ouvimos algo duro de ser cumprido, sim, eu estou dizendo para mim primeiro, é duro de cumprir isso daqui. Não julgueis, porque eu posso muitas vezes não falar, mas que o meu coração julga. E como? Mas aqui entra um ato de misericórdia de Jesus. Por quê? Ele diz, porque você olha para o cisco do teu irmão e não olha para você mesmo. E não olha para aquilo que você está fazendo. Porque é muito fácil nós olharmos os outros, é muito fácil olharmos, e repito, estou falando para mim. É muito fácil dizer dos outros, é muito fácil falar dos outros, é muito fácil criticar os outros. E muitas vezes esses outros estão como que apenas com um cisquinho no olho, que com um sopro sai. E nós, muitas vezes, estamos com essa trave, esse tronco de árvore no nosso olho. E por isso é que esquecemos de olhar Jesus em todas as suas atitudes. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós esquecemos de olhar Jesus em todas as suas atitudes e palavras e atos, agindo com misericórdia para comigo, para com você. Até quando está nos corrigindo, como hoje, Ele está agindo com misericórdia. Por quê? E aí nós precisamos ir para a primeira leitura. Da segunda Reis. Diz o começo da leitura. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Assíria, invadiu todo o país. E chegando a Samaria, sitiou durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, rei da Síria, veja, já tinha passado um tempo danado. Tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Síria. Ou seja, mais uma vez, o povo de Deus deixa a sua terra e vai para um exílio. E aí continua a leitura. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Preste atenção. Tudo que o Evangelho nos diz como um ato de misericórdia de Jesus. Todas as atitudes, correções, exortações de Jesus para conosco é sempre com um ato de misericórdia. Por quê? Porque nós nos colocamos constantemente em prisões, em exílios, em escravidões. O que aconteceu na primeira leitura? Sim, estava o rei da Síria cercando a terra do povo de Deus. Estava cercando. Mas uma coisa é cercar e nós fecharmos todas as brechas e não permitirmos. Volto numa comparação à primeira carta de São Pedro, quando ele diz, o diabo é como um leão que ruge à nossa volta, procurando a quem devorar. Vai dizer São Pedro, resisti-lhe firmes na fé.
É a mesma coisa que está acontecendo. Salmanasar, o rei primeiro, vai lá e sitia toda a terra. Depois, passados 9 anos, chega Oséias, rei da Assíria, e toma Samaria, e toma a terra do povo de Deus. E o que acontece? Por que acontece? Porque o povo não ouve o que Deus está agindo, está falando, até mesmo quando nos corrige. E achamos, muitas vezes, é dura demais essa palavra. Não, como é que eu não vou julgar, Jesus? Então, como eu não consigo, eu te abandono. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Porque não conseguimos, e aí somos fracos, somos frouxos, somos covardes. Porque não conseguimos, abandonamos. Prestemos atenção, meus irmãos. Dentro daquilo que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Veja, quais foram as coisas que o povo de Deus fizeram, que o povo de Deus fez. E por isso que o Senhor constantemente está nos corrigindo. Primeira coisa que eles fizeram, e vejamos se nós também não estamos fazendo. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinham tirado do Egito. Preste atenção, o Senhor tinha libertado o povo do Egito, e eles começaram a adorar outros deuses. Por que o Senhor nos corrige? Agindo sempre com misericórdia, porque nós, primeira coisa que fazemos é colocar outros deuses no lugar de Deus. Que Deus tenha ocupado o lugar do Deus com D maiúsculo na sua vida, na minha vida, neste dia. Será que este Deus não sou eu mesmo? Com os meus jeitos, com os meus temperamentos, com os meus conceitos, com aquilo que eu acho que tem que ser. E eu, deixando de ouvir o Senhor, porque achando a palavra dura demais, achando a palavra difícil demais, vou e começo a adorar outros deuses. O que aconteceu? Veja que é consequência da primeira coisa, eles terem sido mais uma vez levados para o exílio. Mas tem mais. Continua dizendo, eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles e as leis introduzidas pelos reis de Israel. Eles tinham seguido outros costumes. Meus irmãos, cristão decente não segue costumes mundanos. Cristãos autênticos não seguem modas, não seguem costumes. Está todo mundo fazendo. Então se está todo mundo fazendo, então também estou fazendo. Trouxas seremos nós, se ficarmos assim, agindo só porque está todo mundo ouvindo aquela música, está todo mundo ouvindo aquela live, porque agora é tempo de lives, né? Está todo mundo ouvindo aquela live, então eu vou. Está todo mundo ouvindo aquela música, eu vou. Está todo mundo fazendo aquilo, então eu vou. Está todo mundo vivendo assim, então eu vou. Veja, primeiro adoramos um outro Deus, ou outros deuses. Segundo, começamos a criar costumes na nossa vida que não são costumes de cristãos autênticos. E aí depois vamos dizer, não, a sua palavra é dura demais. Pegando isso daqui como no Evangelho. Mas todo mundo fala dessa pessoa, então eu também vou falar. Tá, você tem as suas convicções, mas não seja Maria, vai com as outras. Não sejamos Marias vão com as outras, nem Josés indo com os seus outros Josés. Prestemos atenção no que o Senhor está dizendo e na consequência disto. Se eu não ouço o Senhor, porque digo que a palavra é dura demais, eu vou tirar Ele da minha vida e vou colocar outros deuses. Depois eu vou começar a seguir os costumes destes outros deuses. E aí termina dizendo, desprezaram as suas leis e aliança que tinham feito com os seus pais, e os testemunhos que os havia
garantido. Eu começo a adorar outros deuses, eu começo a praticar outros costumes, e daqui a pouco eu já estou dizendo, o meu batismo já não vale de mais nada. Quando num tempo que morei em Roma, que chegava até no Vaticano cartas de pedido de cancelamento de batismos. Meu irmão e minha irmã, o batismo marcou na sua alma algo que nem você, nem Deus pode tirar, porque quando Ele te selou, Ele não tem mais como tirar. Me desculpa a comparação. É como se aquela vaca, sabe a vaca? A vaca que foi selada com a marca do seu proprietário. O batismo te selou com a marca do seu dono. Então até no inferno você vai estar levando essa marca para lá. Aqui eu não estou mandando ninguém para o inferno. Vai falar, o padre estava bravo. Estou bravo, não vou nenhuma. Estou super feliz hoje. Para nós prestarmos atenção. Quando eu começo a falar que a palavra de Deus é dura, é difícil, é aquilo outro, eu começo a adorar outros deuses. Adorando a outros deuses, eu vou seguir estes costumes. Que costumes? Os costumes das modas. Os costumes do jeito de falar, o costume das roupas, o costume das músicas, que só vai mexendo com a nossa alma. E depois eu vou desprezar, porque foi isso que o povo de Israel fez na primeira leitura. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinha feito com seus pais. E aí eu termino dizendo, o pedido de Deus para mim hoje, primeiro para mim e para você também. Voltai dos vossos maus caminhos. Veja, é Deus falando. Voltai dos vossos maus caminhos e observai os meus mandamentos e preceitos. Veja, o Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos. Meu irmão e minha irmã, quando o Senhor nos corrige, como está nos corrigindo no Evangelho. E por isso que no começo, se você está acompanhando desde o começo, por isso que eu falei, vivemos tantas festas, tantas solenidades, tantas celebrações, desde que começamos o tempo da Quaresma, mas agora entramos de cheio e vamos até a 34ª semana. Estamos na 12ª. Vamos até a 34ª semana do tempo comum, lá em novembro, finalzinho de novembro, na cotidianidade de Jesus. E nesta cotidianidade, Jesus vai nos corrigir, Jesus vai nos exortar, Jesus vai nos curar, Jesus vai nos libertar, mas eu preciso adorar a Ele e somente a Ele. Mas eu preciso seguir os costumes que Ele me colocou. Porque aqui eu não entrarei profundamente nisso daqui, porque senão é uma outra homilia. O que é um costume é aquilo que eu já faço de forma espontânea. E por isso que precisa da repetição. Se eu tenho uma repetição de atos ruins, eu vou ser uma pessoa viciada. Mas se eu tenho a repetição em atos bons, eu serei uma pessoa virtuosa. Por isso que o Senhor diz aqui, eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado. Mas nós, como cristãos, precisamos ter um discernimento apurado para dizer: esta atitude não pode ser repetida por mim, porque senão vai virar um costume. E virando um costume vai virar um vício. E depois que vira o vício vai te dominar. Porque você vai praticar sem saber que está praticando. Você parece que vai ser mais forte que você. Seja em qualquer área da sua vida. Meu irmão, minha irmã. Voltai dos vossos
maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, diz o Senhor. Quem tem sido Deus na sua vida? Se é aquele que morreu na cruz por você, volte hoje, sua vida inteira, pensamentos, sentimentos, atitudes, olhar, palavras, toda a sua existência para Ele. Porque só Ele te dá vida e vida em abundância. Não adoremos os outros, porque nem outros existem. Querem ser, mas Deus só tem um. Adoremos a Ele e voltemos dos nossos maus caminhos e passemos a observar somente os caminhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.